Muito bem. Boa noite, todas e todas. Bem-vindos e bem-vindas à nossa aula 3 da disciplina de morfologia. Essa aula é super tranquila. Nós vamos resgatar algumas memórias, conhecimentos aí guardados que vocês tiveram lá no ensino fundamental, que eles agora vão fazer muito mais sentido para vocês nesse contexto da morfologia e do curso de letras. Essa terceira aula, nós vamos falar um pouco sobre as classes de palavras, né? Então, a gente iniciou o nosso componente de morfologia falando sobre a formação da palavra, como a palavra ela é construída. E agora, como vocês bem sabem, a morfologia, ela além dos processos, né, de formação e flexão da palavra, a morfologia ela também estuda a classificação dessas palavras. Até porque alguns morfemas vão determinar a classe dessa palavra. Ou seja, esse processo de classificação, ele também é um elemento estudado na morfologia, né? Então, lá na apostila de vocês, na aula 2, se não me engano, nós temos um exemplo sobre as características, né, dos morfemas, e tem uma palavra que é canto em português. Só que canto, você tem que saber do que eu estou falando. Eu posso estar falando do substantivo canto, né? Então, o canto dos pássaros, ou o canto da sala, ou o verbo, né? Eu canto para você. Então, olha só, essa palavra canto em língua portuguesa, ela vai ter aí duas classificações, né? Ela vai poder ser substantivo ou verbo. Então, é importante. E aí, sabendo a classificação da palavra, o funcional dessa palavra, o que essa palavra funciona no nosso contexto, né? Claro que isso acontece em todas as línguas, né? Eu estou dando aqui o exemplo da língua portuguesa porque o nosso estudo é da língua portuguesa, mas com certeza na língua brasileira de sinais, há sinais que podem significar mais de uma classe gramatical, ele pode estar dentro de diferentes classes gramaticais. Muito bem. Porém, antes de começar propriamente a nossa aula 3, eu quero retomar eu quero refrescar alguns conceitos aí para vocês. Então, primeiro, a gente estudou sobre o morfema, né? Como se formam as palavras, o contexto de formação, né? Os níveis, e aí eu quero que vocês prestem atenção nisso que eu vou falar agora. A diferença de nível de formação e de mecanismo de formação. Nível, a formação das palavras, ela passa por 3 níveis diferentes. Esporádico, que é aquele que é na hora, que você cria a palavra para aquele momento. O institucional, que é o segundo, ou oficial, que é a palavra que ela foi criada naquele momento, mas ela foi usada novamente, e ela acabou fazendo, de alguma forma, ela entrou no léxico, no conjunto de palavras daquela língua,
e acabou sendo oficial. E acabou sendo dicionarizada, está no dicionário. E o terceiro nível, né, que é o semi-institucional, né, que a palavra ela é criada, ela é formada, mas ela não é oficial no léxico, né, apenas para determinados grupos. Tá? Esses níveis, eles não têm ordem, tá? São níveis diferentes. Eles não seguem uma ordem. Então, não assim, um é primeiro que o outro, não. Só são níveis diferentes. E isso é os níveis de formação da palavra. Na atividade de vocês, eu pedi os tipos de mecanismo, os tipos de formação. E aí, as formas de se formar uma palavra. Aí, as três formas, os três mecanismos de formação de palavra, aqueles que vocês já sabem, né? Que é a flexão, lembram? Flexão, né? Que é um dos mais acho que é o que a gente mais estudou, não é? Que é o acréscimo de morfemas de afixos flexionais, de gênero, de número, no caso do verbo, afixos de modo, de tempo, pessoa, né? Temos o derivação, que é quando formamos palavras com acréscimos de prefixos e sufixos, e composição, quando o processo de formação ele ocorre com a combinação de dois ou mais radicais. Alguém me perguntou lá no chat assim, eu posso falar que composição é o processo de formação de palavras quando ocorre a combinação de duas palavras ou mais palavras? Não. Não é a combinação de duas palavras. É a combinação de radicais. Tá? Por quê? Porque, às vezes, numa mesma palavra, há dois radicais ali presentes. Tá? Colocaram aqui agora no chat o feliz, felizmente. No caso do felizmente, o que vocês acham que é o felizmente? Flexão, foi uma formação de flexão, foi uma composição. O que vocês acham? Ó, Renata, quando tem o acréscimo de sufixo ou prefixo, não é flexão, tá? Já não é flexão. Flexão é só quando a gente usa morfemas flexionais. Né? Quando a gente usa prefixo e sufixo, sempre é derivação. Tá? Entendido? Mas voltando lá da questão da palavra, da composição. Eu vou dar um exemplo. A palavra, por exemplo, um exemplo aqui. A nossa bandeira é auriverde. Auriverde. Essa palavra auriverde, na língua portuguesa,
ela é formada por composição. É uma palavra só. Eu vou escrever ela no chat. Auriverde. Auriverde. É uma palavra só. Só que nela nós temos dois radicais. Auri e verde. Auri é relativo ao amarelo e verde da cor verde. Então eu falo, a minha bandeira é auriverde, significa que minha bandeira é verde e amarelo. Então, temos aqui um processo de composição. Então, não necessariamente, composição sempre são duas palavras. Podem ser dois radicais. Tá? Mas, muitas palavras que são junções de duas palavras também são composições. Beija-flor, girassol, guarda-roupa, etc. Muito bem. Então, vimos, né? Então, existe essa diferença. Os níveis e os tipos de formação. A gente viu que os morfemas, eles podem ser divididos em dois. Radical e afixo. O radical é o morfema principal, é onde está o significado da palavra. A ideia global da palavra, né? O sentido profundo da palavra está no radical ou no morfema raiz. Né? E no afixo, são elementos que vão dar que vão dar sentidos a mais para aquela palavra. Os afixos, eles podem ser vários. Os afixos, eles podem ser afixos flexionais. O que são os afixos flexionais? São os afixos desinenciais, da desinência. São os afixos que vão que vão flexionar a palavra em gênero, que vão flexionar a palavra em número, em alguns casos em grau, no caso substantivo, tá? Os sufixos e os prefixos também são exemplos de afixos. Então, nós temos esses dois tipos de morfemas. Radical, ou raiz, e afixo. Então, tudo que não é radical é afixo. Então, na palavra gatos, o S e o O final, eles são afixos. E o GAT, G-A-T, é a raiz da palavra. Nós vimos também que os morfemas, eles podem ser nominais ou verbais, né? Os afixos, eles podem ser nominais e verbais. Nominais, aliás, eu sempre explico de trás para frente. Verbais são os afixos que vão dar sentido para o verbo. Então, comi. Comi. Esse i, ele me indica passado, que o verbo está no passado e que está na primeira pessoa. Eu comi. Então, esse afixo i, ele ele me dá um sentido de pessoa e de tempo. E também de número, né? Porque está no singular, né? Que é diferente de falar comemos, que aí está no plural. Então, os afixos eles podem ser verbais e nominais. Tudo que não for verbo é nominal, é afixo nominal. Então, os afixos de tudo que não é verbo podem flexionar as palavras em gênero, como vocês viram, né? Masculino, feminino, em número, singular, plural. No caso do substantivo que a gente vai ver hoje, no aumentativo e diminutivo, que é o grau,
né? E nos verbos, modo, tempo, número e pessoa, como vocês viram lá na apostila. Enfim, isso é tudo que a gente viu até agora em relação a morfemas. Ou seja, o pior desse componente já passou. O mais difícil já passou. Agora, aula 3 e aula 4 é muito mais fácil, porque a gente vai entrar com elementos que nós já conhecemos de alguma forma ou outra. Hoje eu vou fazer com vocês um apanhado sobre as primeiras classes gramaticais que a gente vai estudar. Então, são 5 classes agora na aula 3 e 5 classes gramaticais na aula 4. Na aula 3, nós vamos trabalhar com substantivo, adjetivo, artigo, pronomes e numerais. Eu vou fazer um apanhado aqui geral para vocês. Qualquer dúvida, podem escrever aqui no chat. Então vamos lá. Primeiro, substantivo. Substantivo é a classe de palavra usada para dar nome para as coisas. Quando eu falo coisas, pessoas, seres vivos, objetos, lugares, ações, né? Por exemplo, quando eu falei lá o canto dos pássaros, então eu estou nomeando a ação de cantar. É diferente. O canto é diferente de cantar. Cantar é ação. O canto é o nome dado a esta ação. Então, quando a gente vai nomear as coisas na língua portuguesa, nós usamos o substantivo. O substantivo, ele pode ser flexionado em gênero, número e grau. Então, todos, não todos, mas a grande maioria dos substantivos podem, o mesmo substantivo, passar do masculino para o feminino, singular, plural, e aumentativo e diminutivo. Tá? Substantivo, ele vai ser classificado aí em 9 tipos de substantivo. Comum, que é o próprio nome já diz, é comum. Na verdade, o comum é tudo que sobrou, é o comum. O substantivo próprio é quando se dá nome específico para as coisas. Tá? E aí nós usamos letra maiúscula, nomes de pessoas, nomes de lugares. O simples. Abrindo um parênteses aqui para vocês. O substantivo ele pode ter mais de uma classificação? Pode, ele pode ter mais de uma classificação. Um substantivo simples, ele pode ser também comum, por exemplo. Então, substantivo simples. Substantivo simples é aqueles que têm um só radical. Onde ele não tem onde ele não tem a presença de afixos, tá? Os compostos, mais de um radical. Entra aí, então, as palavras que sofreram composição. Tá? São compostos. É só lembrar composição, composto, substantivo composto. Concreto é o substantivo de coisas que a gente vê, coisas visíveis, mas visíveis no sentido de existência. Tem que tomar muito cuidado aqui com o substantivo concreto, e eu vou explicar por quê. Eu já vi isso em provas de concurso. A palavra ar é um substantivo concreto ou abstrato?
e muita gente coloca como abstrato, porque aí não dá para ver o ar, mas não é isso. Tá? Por mais que nós não vemos o ar existe em forma molecular. Tá? Então, assim, substantivo concreto é quando aquela coisa, objeto, animal ou lugar, ele existe no sentido de perdão, quando a gente vê ele, mas no sentido de ele existir. O substantivo abstrato é aquele relacionado às qualidades, às ações, aos estados. Ele é invisível no sentido de existência. Então, bondade, amor, alegria, o cantar dos pássaros, por exemplo. Esse cantar, o cantar, é um substantivo abstrato. O amor é um substantivo abstrato. Bondade. Então é isso. A diferença é essa. Então, para vocês não errarem aí. Substantivo primitivo é aquele que vai dar origem para outro substantivo, que é o derivado. Então, por exemplo, casa é um substantivo primitivo. Por quê? Porque a partir de casa eu posso derivar para um outro substantivo. Casarão ou casinha. Então, casarão e casinha, eles derivam de casa. Então, é um substantivo derivado. Casarão e casinha. Derivado de qual? Do substantivo primitivo, casa. Tá? E o substantivo coletivo? O substantivo coletivo é bom prestar atenção, porque ele a gente tem que aprender. Eu acho que a gente tem que aprender para quando a gente for falar, quando a gente for escrever, quando a gente se comunica usando alguns termos, então, para usar o termo correto. Né? Então, molho de chaves, que é o conjunto, colmeia, que é o conjunto de abelhas, né? Álbum, que é o conjunto de fotos, né? Alcateia, que é o de lobo. Então, acho que vale a pena vocês estudarem os substantivos coletivos, até por uma questão de vocabulário. Tá? E até fazer um estudo aí sobre como que é os sinais de coletivos, né? Em Libras, por exemplo. Tá? E o que vocês precisam saber sobre o substantivo? Que o substantivo, ele pode sofrer a flexão de gênero, como eu falei, de número e de grau. De gênero, o substantivo, ele vai ou para o feminino ou para o masculino. E aí, ele pode ser biforme ou uniforme. Biforme é quando o substantivo ele tem tanto a forma masculina quanto a forma feminina. Tá? Leão, leoa, professor, professora, amigo, amiga. Tá? Isso aí é o biforme. É quando o substantivo ele tem bi, significa dois, biforme, duas formas. Então ele tem as duas formas, masculino e feminino. Substantivo uniforme, que é uma forma só, é aquele que pode se referir a os dois gêneros, tanto masculino e feminino. Então, criança. Quando eu falo criança, é tanto do feminino quanto do masculino. Artista, o artista, a artista. Tá? O estudante, a estudante. Então, é uniforme. Alguns substantivos, quando a gente varia o gênero dele,
com o artigo, ele muda de significado. Então, eu até coloquei aqui para vocês na apostila, que quando a gente fala a cabeça, é a parte do corpo humano. A cabeça. Mas quando a gente muda o artigo inicial de a para o cabeça, nós estamos falando do líder, daquele que manda. Então, olha só como o sentido muda. Né? É isso que eu quero que vocês entendam, que olha só como o significado, como um contexto todo muda a partir de pequenas modificações que a gente faz aí na construção do sentido das palavras. Tá? Continuando com o substantivo, flexão do substantivo de número singular plural. E aí vocês, eu só acho que isso é entendível para todos vocês. E o grau do substantivo. O substantivo ele pode sofrer o aumentativo ou diminutivo. Fizeram uma pergunta também. Lembrando que existem alguns substantivos que eles são invariáveis. Tá? O que vai determinar o plural é o artigo. Está antes. Então, o ônibus, os ônibus. Eu sei que está no plural por causa do artigo. A palavra ônibus, ela não vai ter o morfema de flexão de número. Porque ele já é invariável, já é uma palavra invariável. Certo? Então, uma pessoa me mandou uma mensagem no e-mail dizendo assim, perguntando, né? Professor, diminutivo sempre vai ser o inho ou inha na língua portuguesa? E o aumentativo sempre vai ser o ão? Não, não é assim. Tá? Eu nem vou entrar muito na questão do diminutivo e do aumentativo, porque é muito mais complicado do que a gente pensa. Claro que de uma forma informal, você pode falar pedrinha, pedra pequena, pedrinha. Se eu gosto de Libras, né? Que é só você fazer assim, né? Pedrinha. Né? E fala pedrão. Tá? Só que nem pedrinha, nem pedrão são o diminutivo e o aumentativo da palavra pedra. Então, olha só, isso eu estou falando no sentido formal. Né? Informal, você pode falar. Inclusive está no dicionário. Pedrinha, você acha? Né? Mas o diminutivo de pedra é pedrisco. E o aumentativo, pedregulho. Alguns diminutivos vão usar o inho, mas o aumentativo nem sempre vai ser o ão. Por exemplo, barba. Barba, né? O diminutivo de barba em língua portuguesa é barbinha. Só que o aumentativo não é barbão, nem barbona. É barbaça. Abelha já é com inho e com ão. Então, abelhinha, abelhão. Eu estou dizendo isso porque para não achar que sempre é uma regra, porque não é uma regra. Então, é muito interessante fazer uma pesquisa para entender os diminutivos e os aumentativos das palavras. Tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe, não vou cobrar isso, é só para entender mesmo, para vocês entenderem isso. Como eu falei, mas está lá no dicionário, professor, pedrinha, barbona. Sim, como eu falei para vocês,
algumas palavras, a formação de algumas palavras, elas acabam se institucionalizando e fazendo parte do léxico. E aí nós temos, né, a possibilidade do uso dessa palavra formal e informalmente, tá? Muito bem. De substantivo é isso. Tá? Podemos passar para o adjetivo? O adjetivo é a classe que vai atribuir característica para o substantivo. Qualidades, tá? Para o substantivo. O adjetivo também ele vai variar de gênero, número e grau. Tá? Bonito, bonita, bonitos, bonitinha. Então, ele sofre essa flexão de gênero, de número e grau. O adjetivo ele também tem várias classificações. Adjetivo simples, adjetivo composto, primitivo, derivado e adjetivo pátrio. Destes, eu acho que vocês poderiam estudar também para uma coisa para vocês, para conhecimento de vocês, até como tradutores, intérpretes dos adjetivos pátrios, também chamados de adjetivo gentílico, que são os adjetivos que vão indicar o local de origem ou nacionalidade de uma pessoa ou de alguma coisa. Então, é interessante, acho que o estudo desse tipo de adjetivo. Tá? Seria o que eu indicaria para vocês. Os adjetivos também eles podem ser biformes ou uniformes. Tá bom? E os adjetivos também podem ir para o singular ou ir para o plural. Assim como aumentativo e diminutivo. Existe uma questão que existe o adjetivo, no adjetivo existe a possibilidade do grau superlativo. Né? O superlativo é quando ele seria o aumentativo absoluto. Né? Então, quando a gente fala assim, que a pessoa é riquíssima, é o absoluto, é o adjetivo absoluto. É o super. É o super adjetivo, vamos dizer assim. E uma dica para vocês, que é um elemento que tem que se estudar para o adjetivo, que é a locução adjetiva. A locução adjetiva é um conjunto de duas ou mais palavras que vão dar o valor de um adjetivo. Isso também vocês precisam estudar. Tá? Então, por exemplo, amor de mãe. De mãe são duas palavras. Mas essas duas palavras, elas têm o sentido de um adjetivo. É o adjetivo maternal. Tá? Deixa eu pensar aqui um outro que eu não coloquei ali. Não, acho que eu vou colocar. Ó, eu vou colocar esses daqui. Doença de boca ou doença da boca. Doença bucal. Eu vou falar um aqui. Vamos ver quem acerta aí, ó, no chat. Vai ganhar meio ponto. Quem for o primeiro a acertar. Qual é o adjetivo que a locução adjetiva dele é de porco? Então, carne de porco. Qual é o adjetivo que equivale a de porco? Tainara, acertou. Suíno, suína.
né? Tainara. Então, exatamente. Então, olha, ó, é isso que vocês entenderam. Tainara foi a primeira. Então, ó, suíno, suíno, suína. Relativo a de porco, tá? Ou porcino. Muito bem, Renata. Tá? Porcino também. Vou dar um ponto, vou dar um meio ponto para Renata também. Inclusive, vocês assistiram uma novela? Gente, eu dando exemplo de novela. Pior que se eu falar novela, eu entrego a minha idade totalmente. Apesar que eu vi essa novela no Vale a Pena Ver de Novo, tá? Então não foi na época da novela, não. Exatamente, a Porcina. Rock Santeiro. Vocês lembram da porcina? Porcina é realmente isso. Porcina é relativa de porco, de porca, né? Porque essa personagem, ela na verdade, ela era a, inicialmente dona de vara de porcos, né? Que ó, vara é o coletivo de porcos, tá? Então é isso. A locução adjetiva é isso. Ó, mais uma, mas sem valer ponto agora, hein? O adjetivo equivalente à locução adjetiva de ouro. Fácil. Áureo. Tem uma outra palavra também que pode ser, além de áureo. Nossa, gente, essa é fácil. Pode ser orífico também, pode ser também orífico, mas tem uma mais fácil ainda. Dourado. Isso, dourado. Então, é uma coisa bem legal vocês estudarem a locução adjetiva, porque aprende bastante, né? Inclusive nas redações para evitar a repetição de palavras. Tá bom? Muito bem. Vamos para o próximo. Na nossa apostila tem várias locuções adjetivas aqui, tá? Olha só, várias. Para vocês ficarem aí expert nos adjetivos. Bastante coisa. Vamos lá, para o terceiro elemento, que é o artigo. Alguma dúvida até aqui? Não? Podemos ir? Pois é, Tainara e Renata. A locução adjetiva ela é importante porque é, são duas palavras, a maioria das vezes é um advérbio, né? Perdão, advérbio. Uh, juntamente de um substantivo ou às vezes né, de um adjetivo, mas que ele vai dar o sentido, são duas palavras ou mais que vão dar a noção de uma. Então, é importante, acho que é importante até para o vocabulário mesmo, tá? Então, vamos lá, para o artigo. O artigo, ele... eu acho que ele é super fácil, tá? O artigo.
Eu tô aqui tentando lembrar de uma outra coisa, mas... Né? Ah, sim. Lembrei. A locução adjetiva quase sempre é formada de preposição de, ou da preposição do, da, e uma outra palavra. Tá? Então é de ouro, do sol, da boca. Tá? Então quase sempre é a preposição de, do, da, mais uma outra palavra, que quase sempre é um substantivo. Tá? E aí equivale ao adjetivo. O adjetivo ali, ele também pode ser... Eu posso pedir um exercício assim, eu dou o adjetivo e você dá a locução adjetiva dele. É o inverso. Então, o adjetivo é bucal. Bucal. De boca. Da boca. Solar. Do sol. Tá? Muito bem. Ah, é verdade, teve concurso, né? Na parte de português sempre cai coisa de morfologia. Então tem que ficar esperto também. O artigo, gente, ele é fácil. O artigo, ele é a palavra que vem antes do substantivo. E ele tem duas serventias, o artigo. Ou é para especificar ou para generalizar. Então, ou é para deixar algo bem específico, ou é para deixar bem genérico. Eles podem ser definidos ou indefinidos. Artigo definido é o a, o os e o as. O que define? Ó, já é fácil, vocês já aprenderam isso. Ele é definido, ele é chamado de artigo definido, porque ele vai definir gênero e número. O e a, masculino e feminino no singular. Os, as, masculino e feminino no plural. Indefinido é para generalizar. Uma, uns, umas. A única dica que eu dou é não confundir o artigo 1 com o numeral 1. Por quê? Artigo, ele está definindo, ele está generalizando uma coisa. O numeral 1, ele está indicando quantidade. Tá? Mas dá para saber pelo contexto, obviamente. E o artigo ele pode ser combinado com algumas preposições, dando origem a várias outras palavras. Tá? Que é lá na apostila, eu dei alguns exemplos para vocês. Numeral. Vamos para o numeral. Ok, numeral. Numeral é fácil. É a classe de palavra que indica número ou posição de alguma coisa. Os numerais, as palavras que são numerais, elas podem ser cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Vou começar de trás para frente. Multiplicativo, super fácil. São palavras que dão ideia de multiplicação. Dobro, triplo, quádruplo. Fracionário é quando fraciona. É a palavra que dá sentido de fracionar as coisas. Meio, metade, terço, quarto. Então, perdi 1/4 do meu salário. Ou seja, eu perdi uma parte de 4 do meu salário.
Dividi meu salário em 4. Vou dar aqui um exemplo aqui de uma prova de um concurso que eu corrigi uma vez. O texto falava assim: 25% da população estava desempregado. E aí, na alternativa, pedia qual a alternativa correta. E uma das alternativas dizia assim: 1/4 das pessoas, um quarto da população não tinha emprego. Essa era correta, porque 1/4 e 25% é a mesma coisa daquela população, né? Daquele contexto. Então, mas isso aí é coisa da matemática, eu não vou entrar nisso. Os números cardinais são os mais conhecidos: 1, 2, 3, 4, 5. E os ordinais, lembre, para vocês não esquecerem: ordinal, ordem, ordinal, ordem. Primeiro, segundo, terceiro. Bom? Vamos para o próximo. Pronome. Pronome são palavras que vão indicar pessoas do discurso, posse e posições. Pessoas do discurso, guardem isso. Na língua portuguesa, os pronomes, eles são divididos em pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Eu não vou explicar todos aqui, a apostila já faz esse papel muito bem, mas eu quero focar em alguns, tá? Até para as atividades de vocês e para a prova. Os pronomes pessoais vocês já conhecem. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Né? Que são os pronomes do caso reto. E tem o caso oblíquo. Oblíquo é aqueles que funcionam como complemento da oração. Mas eu não vou entrar nessa questão, tá? Que é o me, mim, se, consigo, com nos. Né? Então, convide-nos. Esse nos é o oblíquo, relativo ao nós, ao pronome nós. Mas enfim, não vou entrar nisso porque eu não vou cobrar isso. Tá? Pronomes de tratamento é importante, porque cai em concurso. Eu acho que não tem um concurso que eu não tenha visto que não cai pronome de tratamento. Pronomes de tratamento são as palavras que são usadas para se referir às pessoas. Tá? Tem a listinha lá na apostila para vocês. Pronome possessivo é o pronome que indica posse. Meu, teu, nosso, seus, suas. Tá? Aí são variados, tá? Percebam que os pronomes, eles dependem aí do número, né? Do número no sentido do plural ou singular. Que também tem. Né? Demonstrativo, ele vai indicar a posição das coisas em relação a quem fala. Então, este, isto, aquele, aquela, etc. Indefinidos, como os próprios o nome diz, né? Eles fazem referência, mas de forma vaga. E aí são várias palavras. Várias palavras. E tem a listinha aqui para vocês na apostila.
Pronomes relativos, eles funcionam como palavra que vai ligar duas orações. Também tem uma listinha para vocês. Pronomes interrogativos também é fácil. São aqueles que nós utilizamos na construção de perguntas. Tá? Que, quem, qual, quanto, quanta e o plural delas. Tá? Coloquei aqui na apostila para vocês que onde não é advérbio, é pronome. Perdão. Onde é advérbio, não é pronome. E eu estou perguntando por quê. Eu estou falando isso por quê? Quantas pessoas acham que quem, qual, que são pronomes, as pessoas tendem a achar que onde também é. Porque é a pergunta, mas não, onde é advérbio, tá? De lugar. Então, tem que tomar cuidado com isso também, que sempre faz essa perguntinha também. Tá? Então, onde não é pronome, onde é advérbio. Se eu não me engano, tem alguma questão que eu fiz em alguma prova de Libras que tinha isso. Então, também, Valquíria. Agora eu não lembro se eu coloquei se tem alguma atividade de vocês que Valquíria, onde o aonde também é advérbio, tá? Mas agora eu não lembro, viu? Mas tem alguma questão aí, eu não sei se é na atividade de vocês ou é na prova que tem esse negócio do onde, hein? Então é só lembrar que onde não é pronome, onde é advérbio. Na apostila, eu discuti um pouquinho, falei um pouquinho sobre a questão do gênero neutro, que hoje em dia existe uma discussão muito forte em relação a isso. Eu não vou entrar na discussão aqui, que a gente ficaria uma hora falando sobre isso. Mas eu acho que é interessante ler lá na apostila para pelo menos entender essa questão do pronome neutro. Tá? Por fim, para finalizar a nossa aula, já acabou? Acabou. Acabou. Então, olha aí, ó. Mais síntese que isso, né? Gente, esses pontos que eu fiz, esses pontos de síntese que eu fiz nessa aula, reassistam essa aula depois, porque é isso que é o que vocês precisam saber sobre essa aula 3. E entendam que as palavras elas precisam ser classificadas. É isso que eu quero que vocês entendam, que vocês cheguem no final dessa disciplina entendendo por que as palavras precisam ser classificadas. O que faz ela ser classificada? E por que ela precisa ser classificada? Né? Uma outra coisa interessante. Vocês viram, vocês vão ver isso na apostila, tanto na aula 3 quanto na aula 4, e está na apostila na aula 2. Gravem isso, anotem aí no caderninho de vocês. As classes gramaticais variáveis e invariáveis. Preste muita atenção nisso que eu vou falar. As palavras variáveis, elas variam. Ou seja, elas podem ir para o plural, elas podem mudar de gênero, tá? E existem palavras que são invariáveis, que elas não mudam. Mas, professor, por que isso é importante? Por uma coisa básica, por exemplo. Para quando você for passar uma palavra para o plural. Por exemplo.
tá? Qual o plural de beija-flor? Você pode pensar, ficar, e agora? Qual é? É simples. Beija é verbo. Flor, substantivo. Não, Valquíria, agora você vai aprender. Ó, beija-flor, beija, verbo. Flor, substantivo. Verbo é invariável, ou seja, é invariável, ele não vai para o plural. Substantivo é variável, vai para o plural. Então, beija, flores. Pronto. Você sabendo qual classe gramatical é variável e qual classe gramatical é invariável, você coloca qualquer palavra da língua portuguesa no plural sem errar. E aí acerta essas questões no concurso que mata todo mundo também. Às vezes as pessoas perdem uma questão numa prova de um concurso por causa de um plural correto. Olha só. Não é? Mas agora vocês já vão saber, saindo dessa disciplina, vocês já vão saber. Ó, sempre quando tiver o verbo é invariável. Substantivo, adjetivo é variável. Então, variável vai para o plural, invariável não vai para o plural. Tá bom? É isso, então. Nossa, passou rápido, né? Um abraço, boa noite, obrigado aos tradutores e intérpretes. Obrigado a vocês que passaram essa 1 hora comigo. Bons estudos e qualquer dúvida, estou disponível no chat ou lá no e-mail. Tá? A aula 3 ela já está liberada, as atividades também. Um bom descanso, uma boa semana e boa leitura, bons estudos para vocês. Tá? Um abraço e até a próxima.